Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Mais uma vez, Evangelho Genuíno, professor Gerson de Amorim trazendo até você, querido, o melhor das exegeses sem fraude, da hermenêutica sincera. Estou aqui hoje, começarmos hoje mais uma série de estudo, onde vamos estudar o livro de Jonas, onde você vai aprender algo que eu tenho certeza que muitos que são do nosso meio nunca ouviram e nunca aprenderam de uma forma mais acadêmica, mais profunda, de uma examinação das Escrituras de uma forma muito mais, querido, sincera, para trazer até você verdades fundamentadas nas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus pelas pessoas de São Miguel do Oeste, aqui da cidade de Blumenau, todos que acompanham também, querido, até mesmo fora do estado de Santa Catarina, que estão junto com o professor Gerson na página Evangelho Genuíno. Então, se você quiser, já pode deixar o seu like, nos ajude para que esses vídeos ganhem, querido, mais encorpamento no Facebook e também no YouTube. Deixa aí o seu curtir ou também o seu descurtir, que também é a mesma coisa. Que Deus te abençoe. Vamos lá, então. Vamos para o livro de Jonas, vamos para a introdução. O livro de Jonas faz parte da categoria de livros denominados profetas, Neviim, mais especificamente dos chamados profetas menores. Não por sua importância, mas por serem textos mais curtos. No hebraico faz parte da seção denominada Tere-Assar, literalmente os 12. Faz da parte dos grupos do 12, que por serem, queridos, livros com textos curtos, então se foi feito um manuscrito só, um rolo só, para que eles não viessem se perder. O livro de Jonas, meu amado, é provavelmente o mais diferente dentre todos os 12 livros, tá? Enquanto os demais livros são essencialmente oráculos, lamentos e palavras de conforto, o livro de Jonas é essencialmente uma grande parábola, escrita em forma narrativa, praticamente sem qualquer tipo de oráculo ou de outro elemento característico da literatura dos 12. Eu tenho certeza que você, protestante, vai encarar ou até mesmo vai ter dificuldade de entender e de compreender que o livro de Jonas, ele não é literal. Ele é um midrash, ele é uma figura de linguagem, ele é uma história parabólica que, querido, que traz em seu bojo ensinamentos profundos para o público que havia de ler esse livro no período persa, onde nós vamos aprender isso no decorrer. Mas eu sei que você vai ter dificuldade porque você sempre acreditou, você sempre creu que a história, né, de Jonas era literal, de que o peixe veio, engoliu Jonas, todo esse midrash, toda essa história, né, você creu que isso era uma verdade e que realmente isso aconteceu. Mas nós vamos ter provas internas do livro, nós vamos ter fundamentos que vão deixar você sem qualquer dúvida de que o livro de Jonas ele é uma parábola, tá? E para começar a entender sua mensagem, o objetivo, comecemos por sua autoria e datação, para depois entender a escolha do seu personagem principal. Então desde já você já precisa entender que o livro de Jonas não foi escrito pelo profeta Jonas, porque o profeta Jonas ele viveu muitos anos antes, querido, do que o escritor de Jonas escreveu, num período muito diferente. Nós vemos que o escritor de Jonas ele viveu, querido, no período persa, e nós vemos que Jonas ele viveu já lá no período de Jeroboão, no período de que Israel ainda não tinha sido levada para o cativeiro assírio. Períodos totalmente diferentes, a qual você vai entender, compreender e você vai conseguir analisar de uma forma mais apurada
querido, essas verdades para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Querido, ainda nós temos, vamos aqui agora para frente, eu estou aqui com um probleminha aqui, querido, mas já vamos resolver já. Estou com um probleminha aqui, mas vamos lá. Isto, já conseguimos resolver. Vamos ver agora o caráter alegórico, né? Vamos ver o caráter alegórico, querido, do livro de Jonas. É praticamente unânime entre os acadêmicos e exegetas que o livro de Jonas é uma parábola, escrita propositalmente de forma disfarçada, para evitar e levantar suspeita de ser literatura subversiva. Foi escrito no período do Império Persa e não no período do profeta Jonas, a qual que nós vemos que viveu bem antes. O livro de Jonas é um Midrash. O livro deve, indubitavelmente, ser colocado nessa categoria, como também afirma a Judea Encyclopedia Book of Jonah. Tá? Aqui, querido, no livro de Jonas, os milagres não são algo o mais importante. O mais importante aqui não é a grande tempestade, Jonas ser lançado, ser engolido e vomitado por um peixe. Tá? Existe outro foco. O livro de Jonas tem outro propósito do que enfatizar os milagres. Há quem pense que essa classificação se deve por ceticismo acadêmico quanto aos milagres. Porém, não é o caso. Trata-se de outros elementos. Nós vamos ver que o livro de Jonas quer nos ensinar coisas muito mais importantes, tá? No livro de Jonas, a cidade de Nínive é de tamanho vasto, pelo menos 60 milhas de diâmetro, muitas vezes o tamanho real de Nínive, conforme determinado pelo exame arqueológico das ruínas antigas. Toda a população da cidade pagã de Nínive se arrepende da pregação de Jonas, um evento de tão grande significado que provavelmente teria deixado, querido, para trás alguns resultados perceptíveis. Todos esses elementos da história sugerem que é algo diferente da história que estamos lendo. Ou seja, esta hipérbole do tamanho de Jonas, todo o povo ele se arrepender, tudo isso é uma evidência de parábolas. Por quê? Porque aqui existem muitas impossibilidades. Ou seja, o tamanho de Nínive não é o tamanho que está no livro. E normalmente, quando um livro ele é uma parábola, existem essas hipérboles, existem essas evidências e impossibilidades que nos levam a ter a certeza de que o livro ele é, querido, uma parábola. Além disso, a própria linguagem do livro é muito posterior ao período assírio, e a temática da obra se encaixa perfeitamente com o período no qual a maior parte do meio acadêmico o data. É a mesma coisa que nós usarmos uma linguagem, tá, para falar de Orkut, falar de Face, tá? Dos anos 80 ou 90 para trás. Se nós fizermos isso, se nós irmos para o ano que eu nasci, 69, e escrevermos um livro, e eu ler, e falar de Faces, falar de Orkut, nós não vamos entender nada. Por quê? Porque essas palavras ainda não tinham sido criadas, não tinham sido ainda manifestadas. O Orkut ou o Face não tinham sido ainda inventados, não tinham sido criados. Então, quando nós lemos o livro de Jonas, nós encontramos linguagem que coloca o livro numa data muito mais posterior do que, querido, a data em que o escritor, ou seja, o profeta Jonas viveu. Tá? Isso nos dando a entender e nos localizando dentro de um período cronológico, sabendo que o livro de Jonas foi escrito para quando o povo de Israel estava sendo vassalo da Pérsia e que havia pensamentos ideológicos que levou o escritor a escrever o livro de Jonas para combater toda essa ideologia errada que estava sendo desenvolvida dentro do conceito do povo de Israel, do povo de Judá, não Israel, porque Israel já tinha ido para o vinagre através do cativeiro assírio, mas dentro do conceito de Judá e do povo que ali vivia. Tá? Vamos para frente. Autoria e datação. O que sabemos sobre a autoria do livro de Jonas?
Você já estudou sobre isso? Você já se preocupou em buscar quando que ele foi escrito? Por quem foi escrito? Por que foi escrito? Apesar de haver algum debate sobre o assunto, a data usual da composição de Jonas é o período persa, ou seja, o Império Persa. Não é o Império Babilônio, é o Império Persa. Sabendo e frisando mais uma vez, o profeta Jonas viveu no período que Israel estava sendo vassala do Império Assírio. Então tinha o Império Assírio, depois veio o Babilônico e depois os persas. Então o escritor, que é anônimo do livro de Jonas, escreveu no período persa, tá? Como sabemos, e através de elementos literais do próprio livro, alguns exemplos serão abordados. Nós vamos abordar algumas evidências internas que provam que o livro de Jonas foi escrevido no período persa. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Jonas 3 e 3, a parte B. A forma como Nínive é referida mostra que a cidade há muito já havia desaparecido da face da terra e se tornado uma lenda, segundo a Júbilo Enciclopédia Book of Jonah. Tá? Ou seja, quando o escritor está escrevendo, ele está escrevendo de uma cidade que já tinha sido destruída há tempo. E nós vamos descobrir que isso foi táticas, isso foi códigos, para que o livro pudesse se movimentar, que o livro pudesse girar e não fosse censurado pelos imperadores da época. Tá? Sabe-se também que Nínive foi devastada em 602 antes da Era Comum, quando da derrota do Império Neo-Assírio pelo Império Babilônico, que nós vimos Assíria, Babilônico, Persa. Ou seja, o livro só poderia ter sido escrito pelo menos uma geração depois, quando já não haveria mais conhecimento sobre Nínive. Ou seja, quando o escritor ele escreve sobre Nínive, Nínive já tinha ido para o vinagre, Nínive já tinha deixado de existir. Tá? Além disso, há indícios de que o autor tivesse conhecimento de algum profeta do período exílico e pós-exílico. Tá? Passagem do Taná conhecida como nosso autor parece incluir Jeremias 18:8. Se a tal nação, porém, quando a qual falar, se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer. Tá? Nós temos ainda também em Jonas 3:10. Nós também temos o escritor de Jonas conhecendo Joel, capítulo 2, versículo 13 ao 14, que significativamente inclui a expressão e se arrepende do mal. Tá? Essa é uma comprovação da data do livro, porque Joel foi escrito depois do cativeiro. Se fosse escrita pelo profeta Jonas, teria que ser assim antes do cativeiro. Essa é uma das comprovações de que o livro ele data do período persa. Embora Jeremias seja do período do cativeiro babilônico, Joel é do período persa. Tá? E a linguagem que o livro de Jonas foi escrito, ela é uma linguagem que não é pré-exílica, mas sim uma linguagem de quando Israel estava vassala pela Pérsia. Contudo, o que realmente nos dá maior certeza é a linguagem utilizada na obra. Ou seja, a linguagem ela nos ajuda muito a nos concentrarmos e nos acharmos dentro da datação do livro. Que o livro é nebuloso quanto aos detalhes da cidade de Nínive e também contém um número suficiente de expressões aramaicas, a localizam confortavelmente no período de Esdras. Ambos indicam, como também suas citações, um contexto da era pós-exílica, mais particularmente no período da maior consciência da parte de Judá e aceitação de estrangeiros no quarto século e posteriormente. Ou seja, Jonas também ele está trazendo dentro do seu contexto Israel vivendo numa época onde havia alcançado certa graça com os persas e estava meio envolvida com estrangeiros, algo que antes do cativeiro não havia esse tipo de intimidade entre o povo de Israel com nações estrangeiras. Esse é um comentário da The Offer Bible Comentário, Jonas Introdução. Essa conclusão é importante e é relevante,
pois ajuda na melhor compreensão do público, do alvo, do autor. O próximo passo é compreender a escolha do profeta Jonas como personagem para esse Midrash. Ou seja, o escritor ele escolheu uma cidade, tá? Ele escolheu uma cidade que já havia sido destruída, um império que já havia sido destruído, já havia sido dominado, e agora ele escolhe um profeta para servir, tá? de figura de linguagem, que você vai ver que Jonas, no livro de Jonas, ele é uma caricatura do povo de Judá, tá? Do público do autor. Mas como Jonas é símbolo de Judá e o público do autor a qual recebia esse livro, tá? Você vai entender isso, tá? E teremos prova, vamos provar biblicamente isso, tá? Jonas, o profeta, a figura, como nós vimos, de Judá, vassalo dos pés, público do autor do livro. O profeta Jonas, um personagem real, não foi escolhido por acaso para ser o principal personagem dessa parábola, dessa alegoria. Tá? Para que o livro não fosse censurado, tá? O escritor, para que seu livro não fosse censurado, não fosse tirado de circulação, ele usou a figura de um profeta do passado, de um império do passado, que era o Persa, e uma cidade destruída, que era a cidade da Síria. Isso fazia com que o livro pudesse circular, mas o público que lia esse livro, de maneira nenhuma, era enganado, porque eles sabiam que Jonas era um livro codificado e que teria códigos para trazer ensinamentos que somente o povo de Judá entenderia, e com isso o livro circularia livremente, sem ter a censura do Império Persas e seus governantes. Tá? Nós lemos em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 ao 27, meu amado, de um profeta galileu chamado Jonas, filho de Amitai, de forma bem-sucedida previu a expansão nacional de Israel no reinado de Jeroboão, tá? Segundo Jeroboão II, tá? Segundo nos diz a Oxford Bible Comentário, Jonas Introdução. Muitas vezes, a alegoria do período pós-exílico propositalmente procurava ocultar o objeto real do seu contexto para não levantar suspeita das autoridades, já que Judá esteve por tempo extremamente curto e independente de nações estrangeiras. Tá? A referência a um profeta do Reino do Norte, já destruído, afastaria a atenção do foco da Judéia, originária do Reino do Sul, da mesma forma que a alusão à extinta capital do Império Neo-Assírio evita levantar qualquer suspeita de insubordinação. Ou seja, aqui para o livro circular, mais uma vez, vos afirmo, ele usou de elementos de reinos e de cidades e de impérios que já haviam sido dominados e destruídos para não levantar suspeita para que o seu livro não fosse censurado. Você já ouviu isso? Então, hoje você vai aprender, e isso é muito bom quando você ler as Escrituras. Jonas é um dos profetas que aconselhou a casa de Jeú. E não é improvável que, com ele, a série de profetas que começaram com Elias veio a se encerrar. O próximo profeta a suceder Amós de Tecoa, cuja atividade ocorreu no reinado de Jeroboão, começa uma série diferente de profetas completamente nova. Não apenas quanto sua posição perante o rei e o povo, como também sua forma de comunicação, uma vez que ele recorreu à escrita ao invés da palavra falada. Ou seja, o profeta Jonas ele encerra a sucessão, né, aquela leva de profetas que chegava à barba dos reis, né, chegava na barba das pessoas trazendo aquela profecia falada. Já quando os reis não estavam mais gostando de que os profetas chegassem até suas barbas, veio uma nova leva de profeta que começou com Amós de Tecoa, a qual não ia mais até a presença dos reis, mas ele usava, querido, a escrita, né, para que a sua palavra pudesse ser não mais ouvida diretamente, mas sim lida pelas pessoas que tinham acesso
aos livros escritos dos profetas, segundo a Judaische Completa de Jonas. Jonas, ele era aquele profeta, querido, da velha guarda. E uma das coisas que levou o escritor a usar Jonas como uma caricatura, ou palavrinha difícil, né? Um exemplo, uma figura de Jonas, é que Jonas, como profeta, ele era um profeta da velha guarda e muito respeitado diante do povo, que daria uma certa autonomia, daria um certo peso na parábola de Jonas que estava sendo, querido, escrito para que o povo de Judá viesse entender as verdades de Deus, que nós vamos ver mais na frente, tá? Vou deixar sempre um pouquinho mais na frente para você, semana que vem, querer mais uma vez estar com o professor Gerson e também aprendendo um pouquinho mais sobre o livro de Jonas, tá bom? Que Deus te abençoe. A escolha de um profeta pré-exílico ajuda a reforçar a mensagem do livro, que tem como objetivo responder à insatisfação do povo com a situação pós-exílica. O que estava acontecendo com o público do escritor de Jonas? O negócio é o seguinte: o povo queria saber, queria entender como que Deus ia agir com as nações estrangeiras. Quando que Deus faria de Israel ser a cabeça das nações e que Deus viesse descer a ripa nas nações estrangeiras? Que Deus viesse julgar as nações estrangeiras, viesse erguer Israel e viesse pisar nas nações. E foi esse o motivo pelo qual o livro do profeta Jonas foi escrito. Para que Israel viesse se olhar no espelho, que eles eram pessoas que estavam completamente desinformados do que realmente Deus queria para eles. Deus queria que eles fossem luz para as nações, que eles fossem os test drives das nações, para que servissem de exemplo, para que Deus pudesse levantar uma nação santa, um sacerdócio santo, pessoas santas. Não uma santidade exacerbada como muitos hoje querem usar usos e costumes, não. Santidade no sentido de separação, de ser um povo exclusivo para Deus, um povo disposto a obedecer à lei de Deus, disposto a caminhar no caminho de Deus. E isso, querido, reforça-se a ideia de que os planos do Eterno para o exílio e o destino de Israel já estavam previamente determinados. Muitas vezes nós somos assim, né? Nós dizemos: ô Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Quando que o Senhor vai julgar os ímpios? Quando que o Senhor vai descer a ripa nesse povo? Por que que o Senhor não mata, não destrói? Por que que o Senhor não destrói todos os males? Hoje, nessa semana, eu vi uma pessoa perguntando por que que Deus não destrói o diabo? Por que que Deus não destrói o demônio, como muitos dizem? Se Deus destruir, querido, os demônios, o capeta, aonde que nós vamos parar? Aonde que o ser humano vai parar se Deus destruir? Se os demônios estão dentro de nós mesmos. Os piores demônios somos nós mesmos. A pior serpente está dentro de nós mesmos, chamada de Serrará, que é a nossa carne, nossa inclinação, nossos maus desejos. Querido, muitas pessoas iriam ser destruídas. E muitas vezes nós queremos que Deus destrua o mal nos outros, mas quando a coisa é com nós, aí tem que ser bondade, amor, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, justiça, né? Para nós, tudo. Para os outros, justiça. Para os outros, desce a ripa, Jeová. Dá-lhe de quina, Jesus. Quebra ele, Jeová. É assim, né? Nós estamos muito longe de entender o que Deus quer de nós. Vamos agora para um panorama histórico. Vamos ver um resumo cronológico dos principais fatos até a época da autoria da obra. Em 539, Ciro o Grande, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Em 538, Ciro permite que os judeus retornem ao território da Judéia e Jerusalém, porém a oposição aos judeus faz os trabalhos da reconstrução do templo parar, logo em seguida de seu próprio início. Em 530, Cambises sobe ao poder, sucedendo a Ciro. Em 522, Dario sobe ao poder, sucedendo a Cambises II. Em 521, Dario negocia com os judeus acerca da reconstrução de Jerusalém,
e o povo volta, né, para reconstruir o templo querido, a qual nós vimos muito isso no livro de Zacarias, aonde em 520, antes da Era Comum, Zorobabel, um descendente davídico, e Josué, sumo sacerdote, restauram o governo judaico da região, a retomada aos trabalhos de reconstrução do templo. Tá? Onde nós já estudamos sobre o livro de Zacarias, vimos que Zorobabel, que significa Zoro, que é a semente, Babel, Babilônia, a semente de Babilônia. Ou seja, Zorobabel nasceu no período do cativeiro babilônico e ele era da descendência davídica. E ele é o renovo que está escrito no livro de Zacarias. Muitos querem colocar que o renovo é Jesus, que é da raiz de Jessé, que esse renovo é Jesus. Mas o próprio profeta Zacarias afirma que o renovo seria aquele que restauraria e reconstruiria o templo. E o contexto diz que quem reconstruiu o templo, no contexto do livro de Zacarias, foi Zorobabel. Não adianta nós queremos lançar para o futuro e dizer que o renovo será Jesus que vai reconstruir o templo, porque o texto é claro, o texto ele é muito enfático, é muito fundamentado, que Zorobabel é o renovo de Zacarias e não tem, querido, você querer ir contra esta verdade. E contra a verdade é você se esbarrar com Jesus, que é a verdade, com a pedra fundamental, e você vai se despedaçar, e vai se arrebentar, e vai se quebrar. Tá? Em 516, houve a conclusão da reconstrução do templo. Em 516 e cerca de 500, deteriora a monarquia davídica em Jerusalém e começa, então, o período do governo sacerdotal de Judá. Tá? O Israel foi, por muito tempo, governada por sacerdotes, tanto na área política como na área religiosa. Em 500 a 558, a observância do povo da lei mosaica entra em declínio. Tá? Agora preste atenção, isso aqui é muito importante, por isso que é importante a gente estudar. Em 465 a.C. da Era Comum, Artaxerxes I sobe ao trono. Com ele, o aramaico substitui o elamita como língua corrente no Império. As expressões idiomáticas do livro de Jonas indicam este período. Por isso que o livro de Jonas não pode, é impossível ter sido escrito antes de 465, ou seja, antes do período persa. Por quê? Porque nós encontramos no livro de Jonas escritas que levam para esse tipo de linguagem, comprovando a data da escrita. Tá vendo como é bom estudar? Porque aqui você tem fundamentos para desconstruir todo tipo de mentira que foram te ensinado até hoje, de que Jonas é um livro que é um livro literal. Ele não é. Ele é parabólico, escrito para um povo de Israel que estava com a ideologia de que Deus teria que descer a lenha, descer a ripa, descer o pau nas nações estrangeiras. Aí você vai entender que Jonas simboliza, querido, a Israel, o povo de Judá, e o grande peixe simboliza, querido, o cativeiro que o povo de Israel teve, que Deus quis trabalhar no coração de Israel no cativeiro. E nós vamos ver que esse desejo de Jonas de querer ver as nações, que seria uma das nações mais pecaminosas, que era a Síria, que tirava o couro dos seus inimigos, vendo Deus perdoar esse povo. Para mostrar como que o povo de Israel emocionalmente estava completamente equivocado para com o amor ao próximo, sem entender que Deus não é um Deus que tem só Israel como menina dos seus olhos, mas o desejo de Deus é que menina dos seus olhos seja todas as nações, todos os corações que desejam amá-lo e que desejam servir a Deus. Em 457, Esdras conduz uma segunda leva de judeus de volta a Jerusalém, onde ensina a lei mosaica que havia sido deixada de lado. Tá bom? Em 457 a 333, tempos mais turbulentos para Judá internamente, porém a ameaça estrangeira permanece. Este é o momento mais provável que o livro de Jonas fosse escrito. Era um período que o povo de Israel estava com problemas internos, porque estavam vivendo no período persa.
persa, os imperadores persas foram favoráveis ao povo de Israel. Mas havia uma certa ameaça dos gregos, e nesse período aí, em que o povo de Israel não estava em dúvida de que quando que chegaria a sua redenção, de quando Deus colocaria eles como cabeça das nações e descesse a ripa nas nações. Tá? Em 333 a 332, Alexandre o Grande derrota a Pérsia, dando início ao período helenista, ao período do Império Grego. Em algum momento no período marcado em azul, o livro de Jonas foi escrito. Trata-se de um período em que a turbulência interna em Judá era grande, ao passo em que os conflitos externos persistiam, mas tinham pouca influência sobre o cotidiano do povo, porque o Império Persa ele foi favorável a Israel, permitindo que eles voltassem para a sua terra, reconstruísse o templo, fizesse a restauração do sacerdócio com Zorobabel, com Esdras, com Neemias e assim por diante. A ameaça estrangeira era ainda uma constante e motivo de grande inquietação. Ao mesmo tempo, a maior estabilidade significava um convívio mais definitivo com o estrangeiro. Como fica agora os estrangeiros no plano do eterno. Era o que permeava a mente dele. Qual o nosso? E Israel perguntava, né? Como fica agora os estrangeiros? Qual é o nosso papel no meio disso tudo? O eterno vai passar a ripa em tudo? Aí Jonas, ele cabe bem aqui, nesse momento de dúvida do povo de Israel e de uma concepção completamente contrária, na contramão de Deus, do que Deus quer para a humanidade. O exílio e posterior retorno, bem como ter se tornado província de um império maior, fez com que os judaítas, os moradores de Judá, não os judeus, os judaítas, que judaítas são aqueles que moravam em Judá, tomassem maior contato com questões externas e eles se indagassem: como ficam as nações estrangeiras no plano do eterno? Qual será o nosso papel? E aí Jonas vem para trazer, camarada, de uma forma até mesmo sarcástica. Qual era o papel de Israel? O papel de Israel não era se achar a bambambam, a meninas dos olhos do Senhor, a um único povo que Deus amou. Não. Jonas vem quebrando tudo isso, vem trazendo quebrando todo esse conceito, até mesmo eu vejo para uma preparação para aquilo que Yeshua veio trazer, que era, meu querido, trazer que Deus agora buscava verdadeiros adoradores, independente se era de Samaria, se era de Jerusalém, se é grego, se é romano, se é escravo, ou se é isso, mas que tem um coração aberto para adorar o Senhor, seria, querido, amado pelo Eterno. E que o Eterno não é esse Deus que faz acepção, que trata uma nação do jeito. Não. Jonas é a prova de que Deus quer a salvação de todos. E que Israel, ele teria que simplesmente se colocar no seu lugar como sendo o test drive das nações, a luz para as nações, para que as nações pudessem ver através da sua iluminação comportamental, chegasse ao conhecimento do verdadeiro e maravilhoso e tremendo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vemos a divisão e a mensagem. Jonas, como eu falei para vocês, é uma caricatura, agora eu consegui falar, viu? É uma caricatura satírica do povo de Judá. O grande peixe foi o exílio de Judá. Ou seja, a melhor definição do livro de Jonas se encontra nas palavras de Rish Ebult, que diz assim: contra a impaciência dos judeus fiéis, que estão preocupados, por quê? Apesar de todas as previsões, o Império Mundial antiteocrático ainda não foi destruído. Porque Adonai ainda está adiando seu julgamento dos pagãos, dando-lhe mais tempo para arrependimento. Adonai sinaliza-se e está esperando que eles se convertam de seus pecados na 11ª hora e tem compaixão pelos inocentes, que pereceriam com os culpados. Ou seja, Israel está dizendo: puxa, mas Deus está atrasando nas suas promessas, né? De nos colocar como cabeça de todas as nações, de começar a reinar em Jerusalém, aonde nós vamos ser os caras que vão comandar tudo, né?
Então, Jonas, ele é, querido, um chute no estômago, né? Um soco no estômago desses judeus ortodoxos, né? Que se acham a última bolacha do pacote, que se acham o gás da coca, e não sabe que o que Deus quer é um coração contrito, é um espírito contrito, é um coração arrependido, é um coração quebrantado, um coração que se rende, que se dobra, que se coloca, né, com disposição para obedecer às leis dele, né, e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom, querido? A obra também possui um certo teor satírico, ou seja, às vezes Jonas é sarcástico, né? Ele é muito sarcástico. O que o livro de Jonas faz com o povo de Israel é a mesma coisa que você chegar hoje e dizer para um judeu que Deus quer perdoar Hitler, que Hitler merecia o perdão de Deus por todos os males que ele fez. Foi isso que aconteceu. Simplesmente Deus perdoou, querido, a Síria, que seriam os nazistas hoje. Tá? E isso foi muito sarcástico. Tá? Mas Deus colocou como se fosse um espelho, dizendo: olha, povo de Israel, ó, olha quem vocês são. Ó. Vocês são um povo assim, que quando é para vocês, amor, bondade, perdão, misericórdia. Quando é para outros, Senhor, taca fogo, queima Jesus, né? Como muitos assim fazem, né? Numa manifestação de um cristianismo pobre, de um cristianismo prematuro, de estruturas emocionais comprometidas, com religiosidades fanáticas, né? Que levam as pessoas a ser mais julgadores do irmão do que, querido, instrumentos de amor, perdão, bondade, misericórdia. Assim, o escritor do livro gentilmente expôs com clareza na pessoa de Jonas o absurdo da atitude que prevalecia entre tantos os seus compatriotas e como se ele tivesse desenhando uma caricatura deles, segurando-as de modo que elas pudessem se reconhecer como um espelho. Ou seja, o livro de Jonas é um espelho que reflete a situação do povo de Judá no período persa, a qual estava em dúvida se Deus deveria passar a ripa em tudo e fazer com que Israel fosse a cabeça das nações. Querido, hoje Israel poderia até ser cabeça das nações, mas por uma eleição de Deus e não por meritolatria ou por méritos próprios. Porque Israel fez com Deus o que muitos pagãos não fizeram. Por isso que Jesus disse: olha, Israel, quando Deus tinha que curar um leproso, ele curou um sírio. Quando Deus queria salvar uma viúva, ele procurou uma viúva em Serepta, dizendo o quê? Que o povo de Israel se achava muito, mas o que Deus quer é verdadeiros adoradores, pessoas que realmente querem obedecer a Torá e servir ao Senhor. Tá? O tema da parábola é realmente concluído no capítulo 1 e nos capítulos 2 e 4. Repete o tema, deixando claro o absurdo. Pode-se que dizer a idiotice da atitude que é representada por Jonas. Um humor sombrio deve ser reconhecido no desenrolar da história. Olha aqui que vocês são. Todavia, é importante lembrar que, apesar de ter uma ideia central, o livro de Jonas possui vários temas importantes, relevantes, que nós, querido, vamos ver e Deus vai nos abençoar. Shalom Adonai. Se você quiser ajudar, você que aprendeu, entendeu, compreendeu, cresceu e fez com a sua visão conseguir se enxergar mais um pouco no horizonte, ajude-nos. Eu estarei deixando o número de uma conta. Quiser ajudar para pagarmos essa internet e ajudarmos o pastor Gerson e o professor Gerson para estar aqui ajudando vocês nesse trabalho maravilhoso, que você possa nos ajudar. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim.